Queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Boa noite. A paz também para os irmãos que estão assistindo aí a live. Que Deus abençoe. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Se encontra no livro de Atos, capítulo 2. Amém? Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, amém? Diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos perplexos e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são estes galileus, todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas maternas falar das grandezas de Deus, e todos maravilhados estavam surpresos, dizendo uns aos outros: O que quer isto dizer? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto aqui na qual nós lemos, que fala do evento, desse acontecimento do derramar do Espírito Santo no dia de Pentecoste, né? No dia da festa do Pentecoste, que era a festa das colheitas, né? Dentro do calendário judeu havia várias festas importantes, mas dentro delas, né, uma das 3 festas mais importantes que tinham era a Páscoa, né, que era a saída do povo de Israel do Egito, na qual eles marcaram os umbrais das suas casas com o sangue de um cordeiro. Assim o anjo da morte não atingiu a casa dos israelitas e eles foram libertos e livres, e teve o êxodo, a saída do Egito. E também uma outra festa, a festa das primícias, na onde era recolhido os primeiros frutos da terra e entregue ali a Deus os primeiros frutos, e eram celebrada a festa das primícias e a festa que foi desse dia, desse acontecimento, que era a festa do Pentecoste, na onde era a festa das colheitas, na onde o povo tinha uma colheita abundante da terra. E todas essas festas têm um significado importante na vida da igreja, teve um cumprimento tanto na vida de Jesus e tem um significado importante na vida da igreja, porque a Páscoa representa o dia que o Cordeiro de Deus, Jesus, foi imolado, o Cordeiro que
tira o pecado do mundo que foi imolado ao meu e teu favor, e aquele sangue que foi passado nos umbrais da porta, que representava o sangue de Jesus, que quando nós o reconhecemos e somos cobertos pelo esse sangue, o anjo da morte, ou seja, a morte eterna, não pode nos levar, não pode nos segurar. E também é a festa das primícias, que também teve um significado na vida de Jesus e tem um significado para nós, porque assim como eram recolhidos os primeiros frutos e entregue para Deus, Jesus, a Bíblia vai dizer que ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele sendo o primeiro a ressuscitar e se apresentar diante de Deus, assim sendo o primeiro fruto da ressurreição, na qual nós também aguardamos, aqueles que já se foram, que estão em Cristo também aguardam esse dia da ressurreição que foi cumprida em Jesus, e a festa do Pentecoste, que também tem um significado na nossa vida, porque nesse dia do derramado do Espírito Santo teve uma colheita, começou aliás uma colheita abundante na terra, uma colheita da salvação. Então todas essas festas têm um significado importante na nossa vida, na vida da igreja. E o que chama a atenção é que Deus escolheu derramar o seu Espírito num dia de festa, porque o dia de Pentecoste era um dia de festa, ou seja, Deus quer que eu e você celebramos a presença do Espírito Santo, a sua presença com alegria, porque o Espírito Santo, ele foi derramado num dia de festa, e dia de festa é dia de alegria, ou seja, Deus quer que eu e você celebramos o Espírito com alegria. E o que mais nós podemos ver aqui no dia de Pentecoste? Qual o mais significado que traz no dia de hoje para a nossa vida? Além disso, que Deus quer que nós celebramos o seu Espírito com alegria. O que nós podemos ver, a primeira coisa é que Deus derrama do seu Espírito na onde tem unidade, na onde tem povo unido, na onde tem comunhão, na onde tem partido o pão, porque aqui a Bíblia vai dizer no verso 1 que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, o Espírito Santo é derramado na onde tem unidade. O Espírito Santo é derramado na onde tem comunhão. O Espírito Santo não se derrama na onde tem divisão. O Espírito Santo não se derrama na onde um olha e diz: eu não vou muito com a cara daquele irmão. Ele é até gente boa, mas tem tal coisa assim que não faz muito o meu tipo, eu não vou muito com a cara dele. Eu briguei aquele outro dia com o fulano ali, não converso mais com ele, nem a paz do Senhor não dou mais para ele. É difícil acreditar que o Espírito Santo se derrama em um lugar desse jeito, porque a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem o Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito Santo, ou seja, ninguém de fora. Uma outra coisa que nós podemos ver é que quando há unidade, o Espírito Santo se derrama e ninguém fica de fora. Ele não vem somente num grupo, numa elite. Pode ver que a Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Ele não veio somente naqueles que estavam orando algumas horas a mais. Ele não vem somente naquele grupo que diz: não, nós oramos mais, eu leio mais a Bíblia, eu jejuo mais, eu prego mais, eu tenho mais conhecimento. Não, é ninguém de fora, é ninguém de fora da bênção. O Espírito Santo veio e todos foram cheios do Espírito Santo. E uma outra coisa que nós podemos ver que o Pentecoste também é a festa da perplexidade. Ou seja, é a festa que acontece maravilha, que todos ficam perplexos, ou seja, é uma festa que não tem explicação. Aqui a Bíblia vai dizer que todos ficaram perplexos ao ver, todo aquele povo que estava em volta ao ver aqueles 120 discípulos
homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outros idiomas, engrandecendo a Deus, todos ficaram perplexos. Por quê? Porque o Espírito Santo veio de repente. Uma outra coisa que nós podemos ver é que o Espírito Santo vem de repente. O Pentecoste é de repente. Ele não é com um dia marcado. O Pentecoste não é fabricado. Ele não é, hoje vai acontecer um Pentecoste porque eu estou pregando e eu estou falando do Pentecoste e é agora que vai ser um Pentecoste. Não, a Bíblia vai dizer, verso 2, e de repente. Ou seja, é ninguém esperando. Ou seja, é ninguém dizendo, não, vai descer agora, segura aí, recebe. Não, não é. A Bíblia vai dizer, e de repente, veio do céu um som. É no de repente. É quando o povo está unido, orando, louvando a Deus, e de repente. O Pentecoste sempre acontece no de repente. É como Pedro uma vez está lá orando e de repente teve uma visão. Cornélio está dando esmola, mas não foi porque ele estava dando esmola. De repente o Espírito Santo desceu e encheu a casa onde Cornélio estava orando. Então é uma coisa estranha quando nós vemos pessoas tentando fabricar Pentecoste. Pentecoste não é fabricado. Pentecoste não é programado. Pentecoste não é... tal dia é a agenda do Espírito Santo. Ele vem no de repente. E quando ele vem, fica todos perplexos. A Bíblia vai dizer no verso 7, e todos ficaram perplexos e se maravilharam. Porque quando o Espírito Santo vem, deixa o povo maravilhado. Quando a Pentecoste, quem está de fora olha e diz, tem algo diferente ali naquele povo. O povo fica perplexo sem entender nada, o povo ficou perplexo, ou seja, atônitos, sem entender o que será que está acontecendo. E uma outra coisa que nós podemos ver é que o Pentecoste também é a festa do povo. É a festa do povo. Verso 5 vai dizer aqui, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu, ou seja, era todo tipo de povo, judeu, árabe, do Egito, galileu. Pentecoste é a festa do povo. Na onde tem povo, tem Espírito Santo. O Espírito Santo não está na onde não tem povo, na onde não tem gente. O único momento que o Espírito Santo ficou pairando na onde não tinha gente foi antes da criação. E eu creio que deve ter sido, humanamente falando, um tédio para o Espírito Santo ficar lá pairando sem ninguém. Acho que o Espírito Santo deve ter falado, ei pai, cria logo aí, já faz logo Adão, que eu quero me mover na onde tem gente. Que na onde não tem gente, não tem por que eu me mover. Então na onde tem povo, tem Pentecoste. Na onde tem povo, tem Espírito Santo. Na onde tem povo, tem gente cheia. Na onde tem povo com o coração aberto que diz, eis-me aqui, meu Deus, eu estou aqui, enche o meu coração, enche minha vida, enche minha alma, enche o meu espírito, enche a minha boca de louvor. Aí tem Pentecoste. Porque Pentecoste é a festa do povo. E geralmente, ou quase sempre, é onde tem povo simples. Na maioria das vezes é onde tem povo simples. Não é onde está povo da elite, não é lá no Congresso Nacional de Brasília que acontece Pentecoste, não onde estão os engravatados, não onde estão as autoridades do país, é na onde tem gente simples. Olha o que vai dizer aqui no verso 7, pois que não são esses galileus, todos os que estão falando, ou seja, os galileus era povo simples, da Galileia. Tanto que o povo que estava em volta dizia, mas Galileu não é... Ele não tem nada de gente entendida. Da Galileia não vem médico. Da Galileia não vem doutor. Da Galileia não vem político, não vem nada.
Só vem gente simples, ou seja, o Espírito Santo quase sempre se derrama no meio de povo simples. Da onde tem gente simples, pode ver, naquelas salinhas de oração, naquelas igrejas de antigamente, da onde tinha aquelas irmãzinhas do cocó, do saião, que ia por ciclo de oração de chinelinho de dedo, mas de repente começava a orar e começava a acontecer um tremendo Pentecoste, porque o Espírito Santo sempre se derrama no meio do povo e sempre na onde a gente simples. Aquele que mal e mal não sabe nem falar Jesus direito, fala Jesus, é que os irmãos, é que eu estava lá, e de repente, aqueles que começam não sabem mal e mal falar direito, mal e mal quando abre a Bíblia sabe pronunciar o próprio idioma, a própria língua portuguesa, mas tem o coração aberto para as grandezas de Deus, tem o coração aberto e inflamado pelo fogo do Espírito. Aí tem Pentecoste, no meio de povo de gente simples. O Espírito Santo sempre se derrama assim, no meio até das crianças. Então nós podemos ver que o Espírito Santo se derrama na onde tem gente simples, na onde tem gente pouco entendida. Jesus mesmo falou: graças eu te dou, meu Pai, porque tu ocultou dos sábios, dos entendidos, e revelou aos pequeninos. Aqueles que nada são, aqueles que são simples, que mal e mal sabe alguma coisa, o Senhor revelou para os pescadores, para aquele que estava sentado na coleteria lá, publicano, Mateus, trabalhando para Roma, mas o Senhor revelou para ele, revelou para Zaqueu, para um que estava no meio do caminho, Bartimeu, pedindo esmola, revelou para aquela mulher que era uma prostituta, mas de repente chegou com seu perfume valioso, que talvez tinha ganhado até fazendo o programa, mas quebrou e não se apegou com nada daquilo e falou: eu vou derramar tudo que eu tenho, não importa quantas noites, quantos dias eu tive de vender o meu corpo para poder conseguir esse perfume, mas eu derramo em ti. Da onde a gente simples, a Pentecoste. Da onde a gente simples, que mesmo não sabendo quase nada, não tem um diploma de teologia, nunca foi para uma faculdade, não sabe nada de hermenêutica, de homilética. Se falar para ele homilética, ele pensa que está pedindo para fazer um omelete, mas tem o coração aberto, aí a Pentecoste, aí a fogo do Espírito. E nós podemos ver também uma outra coisa, que Pentecoste é a festa da salvação. Porque aqui vai dizer, no versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então Pentecoste é a festa da salvação, é a festa da colheita abundante, na onde o Espírito Santo se derrama, tem gente sendo salva. Na onde o Espírito Santo se derrama, tem gente levantando a mão e dizendo: eu quero isso para a minha vida também. Pentecoste é a festa da salvação, e essa salvação atinge vários níveis. Olha só o que vai dizer no versículo 39: porque essa promessa vos diz respeito a vós. Ou seja, uma salvação individual, diz respeito a vós. Pentecoste também é algo, embora coletivo, mas que traz uma salvação individual. Faz nós ser salvos de nós mesmos. Faz nós ser salvos dos nossos traumas, das nossas angústias, das nossas complicações, dos nossos maus pensamentos, daquilo que nós não conseguimos vencer em nós mesmos, porque ele está dizendo, ó, porque a promessa vos diz respeito a vós, ou seja, para cada um de vocês. É uma salvação individual, mas também é uma salvação familiar. Vai dizer no mesmo versículo: a vossos filhos,
Ou seja, Pentecoste é algo que atinge a nossa vida e faz com que atinja a nossa família também. É uma promessa que também vai para a nossa família, vai dizer, para os vossos filhos. E também é uma salvação social. Vai dizer no verso 40, e com muitas outras palavras isso testifica e os exorta dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então o Pentecoste também é uma salvação social, porque enquanto nós estivermos vivendo nesse planeta, nós vai ter que andar, vai ter que cruzar com o João, vai ter que cruzar com o Rodrigo, com o Pedro do boteco, com o fulano da biqueira, vai ter que se trombar com todos esses daí, não tem para onde correr. Não adianta nós querer dar uma de monge dos 500 primeiros séculos que vivia nas montanhas escondido, com medo de cruzar com qualquer pecador para não ser contaminado. O Pentecoste faz nós viver no meio dessa geração, mas ser salvo dessa geração perversa. É o que vai dizer aqui, ó. Salvai-vos dessa geração perversa. E também é uma salvação histórica, que vai dizer no versículo 39, e a todos os que estão de longe e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, os que estão de longe é uma salvação histórica. O Pentecoste é algo que nós vivemos, que salva nós de nós mesmos, salva nós desse mundo maligno e faz com que essa salvação seja histórica. Faz com que seja um legado. Veja só um acontecimento que aconteceu mais de 2000 anos atrás. O Pentecoste foi derramado, mas todo dia Deus quer com que esse abundante Pentecoste seja derramado na nossa vida e que alcance gerações e gerações e gerações futuras. E o que mais nós podemos ver? E o que tem a ver com nós no dia de hoje? Esse Pentecoste. O que tem a ver? Que Deus derrama o Espírito Santo em resposta de oração. Olha só o que vai dizer aqui no capítulo 1, no verso 14. Todos estavam perseverando unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, Deus derrama o Espírito Santo em resposta de oração. Então, uma coisa que eu posso ver, quero ser cheio do Espírito Santo? Tenho que orar. Jesus falou, se vós que sois maus, sabe dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não dará o Espírito Santo aqueles que pedem. Deus derrama o Espírito Santo em resposta de oração. Até Jesus, sendo Deus em forma humana, ele teve que deixar esse exemplo para a nossa vida. A Bíblia vai dizer que João Batista o batizou. Mas o que chama a atenção que vai dizer, orando ele, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, e ouviu uma voz do céu que dizia, esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Se até Jesus orou para ser cheio do Espírito Santo, como que nós vamos ser cheios sem orar? Como que eu vou ser cheio sem orar? Se eu quero ver o céu aberto, oro. Tenho que orar. Quero ser cheio do Espírito Santo, tenho que dobrar o meu joelho. Quero ouvir a voz, uma coça nele lá e falou, vocês eu não conheço não, Paulo até sei quem é. Agora vocês aí, nunca vi nem na capinha do DVD da feira de 3x5. Nunca vi em lugar nenhum. Tomou uma coça. Então não adianta, para ser testemunha de Jesus, tenho que estar cheio do poder. E uma outra coisa que Deus quer queimar esse fogo do Espírito Santo em nosso coração, para que nós sejamos cheios e podemos falar o idioma do Espírito. Olha o que vai dizer no versículo 3. E foram vistos
por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então Deus quer queimar esse fogo no nosso coração. Deus quer carimbar com o fogo do Espírito o nosso coração. Porque quando formos carimbados com o fogo do Espírito Santo no coração, nós não conseguimos ficar mais quietos. Jeremias viveu isso. Uma vez ele disse: ei, quer saber de uma? Não quero saber de mais nada. Não falo no teu nome mais, Deus. Porque quando eu falo, os outros zombam de mim. De repente ele virou as costas e quando foi ver já estava pregando. Ele disse: não dá, até tentei ficar quieto, mas tem um fogo dentro do meu coração, encerrado nos meus ossos. Porque quem é carimbado com esse fogo do Espírito no coração, ainda que tente ficar quieto, não consegue. Ainda que ele não tenha oportunidade para falar em lugares, em igrejas, em púlpitos, em altares, mas na onde ele for, ele vai ser uma carta viva. Ainda que sem palavra ele vai estar pregando. E muitas das vezes a pregação melhor é aquela que nós não fala nada. É que nem uma vez eu conversando com o irmão, ele falando e tal, mas como que eu tenho que tal? Porque eu estava pregando e ele contando lá do jeito que ele estava evangelizando e tal, porque aqui é que nem João Batista, raça de víboras, eu mandem logo se converter, senão vai para o inferno e tal, né, e tal. E falando comigo lá e tal, e pedindo umas dicas lá, o que você acha dessa mensagem, isso e aquilo. Eu falei: meu irmão, eu acho melhor você pregar quieto. Você quer saber? Eu não ia falar, você pediu minha opinião, prega de boca fechada. Que tem muitas vezes que você vai falar de Deus, em vez de ajudar Deus, você atrapalha Deus. Deus olha lá do céu e diz: o que esse cara está falando aí? Está me atrapalhando, porque eu já estava quase convertendo o cara lá, já ele já estava se quebrantando, quase se convertendo, e o cara foi falar lá, atrapalhou tudo. Então, muitas das vezes, a melhor pregação é aquela que nós não fala nada. Melhor é que fale, mas muitas das vezes aquela que não fala nada é a melhor pregação. E veja só, Deus quer queimar o nosso coração com esse fogo, para que sejamos cheios do Espírito Santo, porque somente cheio do Espírito Santo nós vamos falar a língua do Espírito Santo. Não tem como eu falar a língua do Espírito Santo sem estar cheio do Espírito Santo. Não tem como, é a mesma coisa eu querer falar inglês, sendo que eu nunca estudei inglês, não sei ler nada em inglês, não entendo nada em inglês. Não vai ter como eu falar. Então só tem como eu falar a língua do Espírito Santo, eu sendo cheio do Espírito Santo. Vai dizer aqui: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ou seja, eles não falaram em outras línguas antes de estar cheio do Espírito Santo. Só falaram em outras línguas depois de estar cheio do Espírito Santo. Então Deus nessa noite quer que nós falamos a língua, o idioma dele. Eu não digo somente em línguas estranhas. Em línguas estranhas também, mas eu digo o idioma do Espírito, ainda que seja em brasileiro, em português, mas o idioma do Espírito. Será que nós temos falado o idioma do Espírito? Será que onde nós estamos, no nosso trabalho, com a nossa família, será que nós temos falado o idioma do Espírito? Qual será que é as nossas palavras? Ou será que as nossas palavras são palavras de maldições? Ou será que são palavras quaisquer, são palavras mundanas? Qual idioma nós temos falado onde nós estamos? Eu não estou dizendo aquele idioma como um jargão que a maioria das vezes nós falamos. Vigia, irmão, misericórdia. Não, porque eu sou crente, aleluia. Não, isso daí é pecado, eu não posso participar. Eu estou falando o idioma do Espírito mesmo. O idioma do Espírito, aquele idioma que nós fala, que a pessoa pode ver uma diferença. Pode falar: não, ele tinha tudo para me xingar, mas ele me tratou até bem. Ele tinha tudo para me detestar, mas disse que me ama.
Ele tinha tudo para não querer, mas nem olhar na minha cara, mas continua me cumprimentando, continua falando comigo, continua me desejando bem, continua dizendo que está orando por mim. Somente se estivermos cheios do Espírito, nós vamos falar a língua do Espírito. Veja que eles falaram a língua do Espírito conforme o Espírito Santo lhe concedia. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer falar o idioma do Espírito? Na onde nós formos, queremos falar o idioma do Espírito dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso lar, na onde nós frequentamos, queremos falar o idioma do Espírito? Eu acredito que só vamos fazer a diferença quando vivermos um genuíno Pentecoste. Porque o Pentecoste não é um evento que aconteceu num dia só. E não é um evento que acontece num dia só, aconteceu ali, foi um Pentecoste pronto, e depois voltou à rotina ao normal. Pentecoste é um evento diário, é algo para ser vivido todo dia. É na hora que acorda, é na hora que eu vou tomar café, é na hora que eu acordo, eu vivo meu Pentecoste dando graça. Obrigado, Jesus, por estar aqui. Obrigado por estar na sua presença. Porque eu sei, se eu fechar o meu olho, agora quando eu acordar, eu vou dar de cara na principal rua da Nova Jerusalém. O Pentecoste é um evento diário. Veja só, que após esse evento não acabou. Eles não viveram somente esse Pentecoste, falaram em línguas, profetizou, Pedro pregou, umas almas se converteu e já era. Não, a Bíblia vai dizer aqui, ó, para encerrar, no versículo 42 em diante, depois desse acontecimento, olha o que vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja que a unidade continuou, a perseverança, a doutrina, a comunhão, o partir do pão, eles continuam orando. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, a solidariedade. E perseverando unânimes, a unidade de novo, todos os dias no templo. E olha só, e não era só no templo, e partindo o pão em casa, e em casa também, comiam juntos, com alegria, a alegria continuou ainda, em singeleza de coração, ou seja, eles faziam tudo de coração, e louvando a Deus. Olha só, o Pentecoste continuou, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja que o Pentecoste continuou, não foi um evento isolado, não foi um cumprimento somente de um algo, de uma festa judaica que se cumpriu na igreja e pronto e acabou, somente para ser uma memória em nossa vida. O Pentecoste foi algo diário, que continuou na vida deles, e é algo que Deus quer que continue em nossa vida, abundante, diariamente, decorrente. Você quer viver esse Pentecoste abundante da parte do Senhor? Eu quero viver esse Pentecoste abundante da parte de Deus. Eu quero viver esse Pentecoste dia após dia, poder falar dessas grandezas, poder fazer tudo de bom coração, poder repartir o pouco que eu tenho, poder estar louvando junto na comunhão, no partir do pão, porque somente assim nós vamos cair na graça do povo. Porque eu creio que nesse tempo, o que o povo, o mundo precisa ver é isso. O mundo não precisa ver um povo que vai para cima e quebra tudo e sai fazendo bagunça, sai dizendo que manda em tudo. Não. O que vai cair na graça do povo e vai fazer com que acrescente
o povo, ao nosso povo, vai ser esse genuíno Pentecoste. Se nós vivemos esse genuíno Pentecoste, pode ter certeza que no meio das trevas essa luz vai resplandecer. Porque esse é o Pentecoste. É o sal vivendo fora do saleiro. É o sal se diluindo. É o sal se diluindo. É o sal, não é... Infelizmente é uma coisa que acontece, nós temos que falar. Não é indo para as grandes mídias debatendo, dizendo que, não, porque Deus só fez homem e mulher e tal, e gay vai tudo para o inferno, e fulano não sei o quê. Não é assim, isso não é Pentecoste. Isso não é Pentecoste, isso é discursão tola. O Pentecoste genuíno é esse, quando o sal se dilui fora do saleiro. Veja que o sal, quando você joga numa panela, ele se dilui e você não enxerga. Mas ele está dando gosto em toda aquela comida que está. O genuíno Pentecoste é esse, aquele que se dilui. É aquele que ele vai indo nas faculdades e de repente está se diluindo, mesmo sem ficar dando carteirada, se apresentar nada, mas ele está se diluindo naquele ambiente. E quando vai ver aquele ambiente, está todo contagiado pela presença do Espírito Santo. Esse é o genuíno Pentecoste. E é esse Pentecoste que Deus quer derramar nesses dias de hoje. Você quer esse Pentecoste para a sua vida? Feche os seus olhos, vamos orar. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai, com o nosso coração aberto, Senhor, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor derrame, Senhor, desse Seu Espírito, Pai, para que venha aqueça esse fogo no nosso coração, meu Pai, para que podemos viver esse genuíno Pentecoste, Senhor, porque nós almejamos isso para a nossa vida, meu Pai. Queremos viver esse Pentecoste, Senhor, aqui na nossa casa, Senhor, no templo, na rua, na nossa escola, no nosso trabalho, Senhor, no nosso ambiente, meu Pai, em todas as áreas, Senhor, porque sabemos, meu Pai, como a Sua palavra diz, que se o Seu povo que se chama pelo Teu nome, meu Pai, oh Senhor, essa responsabilidade o Senhor não deu para o presidente da república, para o governador do estado, para o prefeito do município. Não, Senhor, essa responsabilidade o Senhor deu para o Seu povo, porque Tua palavra diz, Senhor, se o Seu povo que se chama pelo Teu nome, clamar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Senhor, o Senhor abrirá o céu e sarará a terra, Senhor. Em outras palavras, derramará um Pentecoste, meu Pai, e nós almejamos isso para a nossa vida, Senhor. Queremos viver esse Pentecoste, Senhor, porque acreditamos, meu Pai, que na onde a gente reconciliada, meu Pai, na onde a gente unida, como diz a Sua palavra, Senhor, todos estavam unânimes em oração, reunidos no mesmo lugar, meu Pai, e de repente, Senhor, veio o Teu Espírito Santo, meu Pai. E hoje nós estamos aqui, meu Pai, e abrimos o nosso coração, Senhor, para que o Seu Espírito Santo seja derramado, meu Pai, nesse de repente, Senhor. Meu Pai, pode ser aqui, pode ser na saída, meu Pai, pode ser no meio do caminho, pode ser dentro do carro, pode ser cruzando a esquina, meu Pai, pode ser chegando dentro da casa, meu Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, que na onde tiver gente, meu Pai, que não conversa, Senhor, com o seu irmão, com o seu vizinho, com o seu filho, meu Pai, que quando pisar o pé na casa, Senhor, que haja esse Pentecoste, Senhor, que haja essa reconciliação, meu Pai, que haja esse perdão, meu Pai.
porque nós almejamos esse Pentecoste, Senhor. Nós almejamos para a nossa vida, Senhor, esse derramado Teu Espírito, meu Pai, porque queremos falar, Senhor, a língua do Teu Espírito, meu Pai. Ah, Senhor, sim, Pai, estamos cansados, Senhor, de Pentecostes fabricados, meu Pai. Ah, Senhor, Pentecoste que nós vemos aí afora fabricados, meu Pai. Não, Senhor, nós queremos o Pentecoste genuíno, meu Pai. O Pentecoste, o derramado do Teu Espírito, meu Pai. Para que nós, meu Pai, vivemos, Senhor, essa grande colheita, Senhor, da salvação que o Senhor tem derramado, meu Pai, para nossas vidas, Senhor. Oh, meu Pai, porque eu creio, Senhor, como a Tua palavra diz, Senhor, ah, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque quando a união, a Pentecoste, porque é aí que o óleo é derramado, Senhor, sobre a cabeça que é o Senhor, meu Pai. Ah, Senhor, o Espírito Santo foi derramado sobre Ti. Ah, Senhor, e esse óleo ele escorre para a barba, meu Pai. Ah, Senhor, que representa, Senhor, a igreja primitiva, Senhor. Esse Pentecoste aconteceu na igreja primitiva, Senhor. Mas a Tua palavra vai dizer que não para aí. Ele desce nas vestes e vai até a orla, meu Pai. A orla que representa o último estágio da veste, Senhor. Que é esse estágio que nós estamos vivendo, que é a igreja do arrebatamento, meu Pai. E nós cremos que haverá esse genuíno Pentecoste, meu Pai, porque somos a igreja do arrebatamento, meu Pai. E nós cremos, Senhor, que haverá, Senhor, sim, esse genuíno Pentecoste, meu Pai, porque o Senhor vai arrebatar uma igreja cheia, meu Pai, do Teu Espírito, Senhor, cheia do Teu poder, da Tua graça, da Tua virtude, meu Pai. Oh, Senhor, porque Tua palavra diz, meu Pai, que a igreja, meu Pai, que vai apresentar a Ti, não é a igreja pentecostal, nem a tradicional, Senhor, nem a neopentecostal, nem a batista, nem a assembleia, nem a calvinista, muito menos a reformada, mas é a igreja gloriosa, meu Pai. É a igreja, meu Pai, que vive, meu Pai, mesma diferença, mas vive a unidade do Pentecoste, meu Pai, porque o que habita em nós é um único Espírito, Senhor. É isso que nós rogamos a Ti, Senhor, e Te damos graças, meu Pai, no nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Cai em Jerusalém, até que do alto sejais revelados.